Olá pessoal, vamos para a sexta aula de medidas elétricas, medição de resistências médias, métodos de voltímetro e amperímetro. Nessa unidade a gente vai verificar as medições de resistências médias, métodos de voltímetro, ohmímetro com pilha, ponte Whetstone, método de substituição. Bom, aqui com o nosso trabalho de pesquisa, né? Nós temos aqui dois voltímetros, né? Um voltímetro analógico, né? E um voltímetro digital, né? Voltímetro digital e voltímetro analógico. Então, assim, existe uma evolução desses dois, né? A gente começou aprendendo como que esse funciona, né? E aí a gente vai evoluindo até chegar esse dispositivo digital. Então existe uma evolução desses medidores de grandezas, né? Quais suas principais diferenças e suas aplicações, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa e elencassem aí em tópicos quais são as principais diferenças dele e aí as principais aplicações ambos esses medidores aqui, ok? Boa pesquisa. Bom, nossa aula vamos aqui com voltímetro, né? Então o nosso voltímetro, tá, é usado para medir tensões elétricas, né? A principal característica é ter alta impedância interna, como a gente já havia comentado em aulas anteriores. Então, assim, ligando um voltímetro em paralelo, né? Então, nós temos aqui uma fonte senoidal, né? Uma fonte senoidal aqui, ok? E aqui eu tenho uma carga aqui, né? Uma outra carga aqui. E o nosso multímetro ligado em paralelo. Lógico, uma ponta do multímetro vai estar medindo nessa ponta aqui da fonte, né? E a outra aqui na ponta da outra fonte. Vamos supor que isso aqui fosse fase e neutro, certo? Então eu teria aqui uma conexão no neutro e aqui teria uma conexão na fase, ok? E aí eu estaria lendo o valor de tensão, tá? Nesse ponto do circuito em específico, né? Em cima dessa carga em específico, estaria medindo a DDP, a diferença de potencial desses dois pontos. Note que em relação à carga, o posicionamento do voltímetro, ele está em paralelo, ok? O analógico, né? Você tem aqui também uma configuração. Nós temos aqui a resistência interna aqui dele, né? Que a gente já falou em aulas anteriores. O nosso galvanômetro, né, que é a nossa bobina com ponteiro, né, para indicar. Nós temos aqui uma resistência de referência, né, que é o nosso cálculo que a gente faz, já mostrei também em aulas anteriores, vai dar uma queda de tensão para o galvanômetro, para ele não receber a tensão total que vai estar sendo aplicada aqui, né, uma força eletromotriz aqui, sendo aplicada no voltímetro, tá? Então, consiste em colocar uma resistência em série com o galvanômetro, certo? O valor dessa resistência, que são bastante altas, se comparada ao do galvanômetro, tá? Irão definir qual a tensão máxima medida pelo voltímetro. Então, a gente viu lá nos exemplos anteriores, tipo, teria 60 volts de entrada. A gente fez um cálculo que nós teríamos aqui no galvanômetro 12 volts, né? No entanto, lá no medidor nós estaríamos aí com uma tensão aí de 60 volts, ok? Então a gente viu isso em aulas anteriores, só para a gente relembrar. Bom, os voltímetros digital basicamente é um conversor AD, né? Conversor analógico digital. Então eu tenho aqui uma entrada que é a entrada proveniente dos nossos cabos, né?
dos cabos do multímetro, dos ponteiros do multímetro, e uma saída digital aqui, né? Uma saída digital para o sistema. Então nós temos aqui um microprocessador aqui, um microcontrolador, um microprocessador, dependendo do multímetro. E aí nós temos aqui o display, né? O display. Tá? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então nós temos uma entrada, né? Um conversor analógico digital, aí temos uma unidade de processamento e o display para você visualizar qual é a medição. Utiliza-se um conversor do tipo dupla rampa, né? O integrador, que utiliza o tempo de carga e descarga do capacitor, porque na verdade essa medição aqui ela não é interessante para um multímetro comum, ela fica variando, então precisa ter uma velocidade muito grande de conversão nesse valor aqui. Então a gente precisa que o valor esteja estabilizado. Por isso que quando você às vezes pega um voltímetro lá, coloca na tomada, ele dá lá 127 volts e fica no 127 volts e não fica variando, né? Exatamente pela taxa de atualização do sistema. E tem uma banda morta muito grande, até para não causar esse tipo de variação na saída. O amperímetro é o seguinte: o amperímetro ele é usado para medir as correntes, né? O amperímetro ele tem uma baixa impedância interna, né? Por quê? Porque ele fica em série no circuito. Então você vê aqui num circuito alternado, você tem aqui uma corrente. A corrente do circuito vai passar pelo multímetro, tá? Isso aqui é quando você quer medir uma corrente baixa, né? Que você coloca um amperímetro. Geralmente um amperímetro nesse tipo de circuito, uma grande maioria dos amperímetros nesse modelo em série, ele tem uma corrente máxima de 10 amperes. E tem um fusível aí que sempre queima quando é ligado aí indevidamente, tá? De proteção do instrumento. Então, geralmente é 10 amperes. Em circuitos acima disso, você tem que usar outros métodos de medição, tá? Alicate a perímetro para medições instantâneas, né? E para medições contínuas a gente utiliza transformador de corrente, que a gente vai ver em aulas posteriores. Então aqui a gente está medindo a corrente que está passando nesse circuito, né? Passando nesse circuito entre essas duas lâmpadas, né? Entre essas duas lâmpadas aqui. E vamos supor que esse circuito aqui esteja dando 1 ampere, tá? A corrente que está passando nesse circuito, um exemplo. E ele é ligado em série com o circuito, no caso de baixas correntes. O amperímetro analógico, né, ele é dado por uma característica de uma resistência de referência em paralelo com o galvanômetro, né, em que a gente também já fez um cálculo antes, em que há uma divisão de corrente do circuito, né, onde a corrente que está entrando vai ter uma divisão de corrente, né, e uma pequena corrente vai para o galvanômetro, tá? E essa relação dessa corrente aqui, a gente viu que uma corrente de 10 amperes no circuito, uma corrente de 10 amperes aqui no circuito, tá? No nosso exemplo anterior, nós teríamos aí 1 ampere aqui no galvanômetro, no exemplo que nós fizemos anteriormente, ok? Bom, o amperímetro digital é basicamente igual ao voltímetro, composto por um conversor analógico digital, né? Representado. Então, a mesma situação do voltímetro é aquela mesma situação de que eu tenho um conversor analógico digital, né? Unidade de processamento e um display. Basicamente é isso, tá? Agora vamos olhar o alicate.
o alicate amperímetro. Esse alicate amperímetro é quando você tem correntes, né, acima de 10 amperes, né, maiores que 10 amperes. Ok? Então, correntes acima maiores que 10 amperes, nós precisamos utilizar um alicate amperímetro desse, porque ele é um dispositivo não invasivo. Então, você tem aqui o condutor que esteja passando uma corrente, vamos supor, de 80 amperes, né? 80 amperes. E aí você aperta nesse dispositivo aqui, manualmente. Esse vai abrir, você vai colocar ele dentro do cabo, ele vai fechar aqui novamente, vai ficar fechadinho. Esse aqui, ele vai, lógico, aqui numa corrente passando nesse cabo, existe uma indução eletromagnética aqui, que vai ser captada por esse dispositivo aqui, tá? E aí, aqui dentro, aqui vem a situação da entrada analógica para o multímetro, né? Então aqui você tem aqui o conversor analógico digital, né? Conversor analógico digital. Aí você tem o processador aqui. E aqui você tem o display. Ok? Então é isso. O ohmímetro serve para medir resistência, né? O ohmímetro ele tem uma fonte interna de energia, né? Então, a fonte interna de energia, o ohmímetro. Então, o ohmímetro ele mede circuitos somente desligados. Então, tem uma questão dessa no exercício anterior, que perguntando sobre esses tipos de circuito de ohmímetro. E a resposta é essa. O ohmímetro tem uma fonte de bateria interna, tá? Ele injeta aqui uma tensão, no objeto a ser medido, né? Se você tem aqui uma resistência aqui, ele vai injetar uma tensão, né? E vai fazer uma medição de corrente, né? Desse dispositivo e vai fazer a modificação aqui do nosso galvanômetro e vai apontar qual é a resistência do objeto. Então, se esse objeto tiver uma outra fonte de tensão, essa medição será equivocada, tá ok? E outra, se você estiver medindo uma resistência e tiver vários circuitos em paralelos, ou você tem que ter ciência que você está medindo o paralelo ou o série desse circuito. Se você quer medir um componente específico de um circuito com vários componentes, o ideal é que você desconecte uma parte do circuito. Se você quer medir um componente específico, você faz a desconexão do circuito e aí você faz a medição. Os megômetros. O procedimento é o mesmo, né? Só que agora a gente não quer mais medir resistências básicas, né? O ohmímetro ele mede na casa de micro, né? De micro-ohms até quilo-ohms, certo? Vai de micro a quilo-ohms o ohmímetro, tá? Que é os nossos multímetros convencionais, né? E já os megômetros, eles medem numa ordem de mega-ohms até tera-ohms. Ok? E aí você tem mega, você tem giga e você tem tera-ohms aqui para essas resistências. A ideia é medir isolamento, né? Aqui é para a gente medir isolamento. Então, assim, a gente sabe que as propriedades dos materiais são isolantes. Por exemplo, no exemplo aqui, o cabo, né? Você tem uma parte aqui que tem uma tensão e você tem essa parte aqui que é isolada, né? Essa parte aqui é isolada. E aqui tem tensão. Qual é a resistência de isolamento desse cabo, né? Para isso, você usa o megômetro. O megômetro também é conhecido como um ensaio de isolamento DC em corrente contínua.
geralmente você aplica nesse cabo, se ele for um cabo para 1 kV, digamos que o isolamento dele nominal seja 1 kV. Aí você vai aplicar aqui uma tensão com o megômetro no cabo, certo? E aí você vai, se for um cabo que tenha malha, né, malha de aterramento, você aplica o outro terminal no aterramento. No caso que esse aqui não é um cabo aterrado, você usa um colar quente aqui, que é um dispositivo que tem para abraçar o cabo, tá certo? E aí você coloca as duas conexões aqui do megômetro para fazer a medição. Então, você vai injetar uma tensão aqui de 500 volts DC, 500 volts DC nesse cabo. Você vai jogar aqui e vai coletar a tensão residual aqui. E aí ele vai dar aqui um valor aí, sei lá, de 1 giga-ohms de resistência desse cabo. Ok? Geralmente a referência que se usa em norma, tá, para esse isolamento de mega-ohms é 1 mega, ele isola 1 kV. Então isso aqui é uma referência que nós temos de norma para verificar se o isolamento está bom ou se está ruim. Ok? Isso aqui, essa relação de 1 mega para 1 kV não tem margem de segurança, tá? Então você tem que considerar mais segurança ainda para o isolamento. Bom, e aqui o nosso um dispositivo multímetro, né? Nós temos aqui uma escala de DC, né? Um dos multímetros mais simples do mercado. Na escala DC, nós temos aqui a posição desligado, né? Nós temos aqui a escala em AC, né? Então ele vai aqui de 0 a 200, né? Ou de 200 a 750 volts. Aqui vai de 0 a 20 até 1000, né? No ponto aqui é a corrente em CC, né? Alicate perímetro aqui, então ele vai aqui na escala de 0 de 200, né? Aí vem aqui em micro, 200 micro, aí 20, 200, né? A escala que mede corrente DC, né? E aqui nós temos aqui a corrente, mede uma corrente até 10 amperes, uma escala um pouco regular, né? Aquela que informa um fusível. E aqui nós temos aqui um medidor, né, que mede o transistor, né, se ele é PIP, NPN, HFE. E aqui a nossa resistência elétrica, tá? Esses multímetros aqui, eles não medem resistência de isolamento, tá? Ele mede a resistência de componente, então para baixas resistência. E aqui há uma base para você inserir o seu transistor quando você tiver nessa função de HFE aqui. Ok? Então nós temos aqui, nós temos na medição de resistência, né? Ele vai aqui na escala de ohms até K. Okay? Bom, os oscilógrafos, né? A gente vai ver no laboratório também. O oscilógrafo é um dispositivo que serve para olhar formas de onda, né? Forma de onda, uma análise de espectro das formas de onda, né? Das tensões, das correntes, das frequências, tá certo? Então ele faz uma análise de espectro desses, que seria essa análise da forma de onda, né? Como que se apresenta essa situação. Então assim, nós temos aqui, ele vai medindo, né? Tem um processador, o circuito conversor analógico digital, e aí logicamente que a taxa de precisão aqui é muito mais alta do que o multímetro, né? Que a gente está olhando que é um dispositivo de laboratório, né? Então ele tem uma taxa, logicamente que ele não mede ainda
um integral de 0 a 360, tá? Mas ele é um dispositivo bem mais preciso, o oscilógrafo. Então você consegue tirar aqui, extrair, né, com várias opções aqui, extrair valores da frequência, né, valores de frequência, os valores eficazes, valor de pico, tá? Então ele consegue disponibilizar no display essas variações aí das formas de onda. Bom, a forma mais apresentada baseada no gráfico, né, bidimensional, que é mostrado no monitor do equipamento, né, sendo capaz de medir grandezas elétricas, mostrar o formato do sinal, ondas senoidais, quadradas, contínuas, ruído. Tá? Então aqui nós temos as escalas, né, você tem aqui uma onda senoidal aqui mostrada no oscilógrafo, né, e aí em circuitos digitais você também consegue visualizar esses circuitos digitais. Bom, como lição de casa, nós temos aqui uma ligação errada e uma ligação certa do ohmímetro, né? Então, eu gostaria que vocês analisassem esse circuito aqui, o circuito A, e analisassem o circuito B, tá? Sinalizar aqui para mim qual que é a correta, se é A, se é a B, e justificar o porquê que a sua escolha do circuito A ou B está correto, ok? Bons estudos, até a próxima aula.